Fala pessoal do Geovisão, hoje aqui para resolver algumas questões de fuso horário. Eu tenho certeza que muita gente ainda tem dúvida e hoje eu vou tentar ensinar para vocês de uma forma simples e prática para quando você chegar numa prova você conseguir resolver a questão com mais facilidade aí, beleza? Conto com a colaboração de vocês, se inscreva no canal, no final do vídeo dá seu gostei e ativa o sininho de notificação, para você sempre ficar por dentro aí de novos conteúdos que irei postar aqui. Então bora resolver as questões de fuso horário aí. Pessoal, voltando aqui, vamos para a primeira questão aqui. Eu vou ler aqui e colocar algumas informações para a gente ir fazendo etapa por etapa, beleza? Vamos lá então, deixa eu pegar minha canetinha aqui, uma canetinha amarela. Vamos lá então. Considere que um avião supersônico sai da cidade de Tóquio a 1 hora. Então a gente já tem a primeira informação aqui, que ele saiu de Tóquio a 1 hora. 1 hora da manhã, beleza. De um domingo, vamos marcar o domingo também, que é outra informação. Com direção à cidade de Manaus, outra informação. Manaus, Amazonas, Brasil, nosso querido povo brasileiro. Então vamos lá. A duração do voo é de 9 horas. Outra informação aqui. A diferença de fuso horário de uma cidade a outra é de 11 horas. Outra informação. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a hora e o dia da semana da chegada desse avião na cidade de Manaus. Beleza, aqui está as alternativas, 22 horas do sábado, 23 horas do sábado, 1 hora do domingo, 10 horas do domingo ou meio-dia do domingo. Beleza, vamos lá. A primeira observação que a gente vai fazer é que Tóquio está no hemisfério leste, lembra, oriental, leste, e Manaus está no hemisfério oeste, o ocidente. Então a gente observa que está em hemisférios diferentes, beleza? Quando a gente está de leste, ele saiu leste e foi para oeste, a gente vai fazer o que com o nosso relógio? Atrasar. Então a gente já sabe que a primeira informação aqui que a gente já vai atrasar nosso relógio. Ele falou que é o seguinte, a diferença de fuso de uma cidade para outra é de 11 horas. Então a gente já vai pegar aqui, ó, 1 hora, que é a cidade de Tóquio, e subtrair essas 11 horas, beleza? Vocês podem fazer até a continha aí na mão mesmo, no dedo aí, para ficar mais fácil para vocês. Lembrando que quando a gente chegar aqui, ó, 1 hora, a gente vai atrasar 11, meia-noite, 23 horas. Então aqui a gente já teve uma mudança de dia. Então, em vez de ser domingo, a gente já está indo para sábado, que a gente está atrasando nosso relógio. Beleza? Então vamos fazer essa continha aqui, vamos subtrair 11 horas. Meia-noite, 23 horas, 22 horas, 21 horas, 20 horas, 19 horas, 18 horas, 17 horas, 16 horas, 15 horas, 14 horas. Então a gente já sabe que a primeira informação é o seguinte, quando ele saiu de Tóquio, em Manaus era 14 horas da tarde do sábado. Então aqui a gente já sabe que quando ele saiu de Tóquio, em Manaus era 14 horas do sábado, 2 horas da tarde aí do sábado. Beleza? A primeira informação. Continuando. A duração do voo foi de 9 horas. Pessoal, quando tem voo em um exercício de fuso horário, esse voo a gente sempre vai somar ele, beleza? Então a gente vai somar essas 9 horas de voo em cima dessas 14 horas aqui do sábado, beleza? Então quando a gente faz essa soma aí, a gente vai chegar em qual resultado? 23. Então a gente já vai observar que quando ele chegou na cidade de Manaus, depois de 9 horas de voo, lá era 23 horas, beleza? Então aqui está a maldade do exercício. Era 23 horas de qual dia? Lembrando que quando ele saiu de Tóquio, em Manaus era 14 horas do sábado. Se a gente somou 14 mais 9 e deu 23, ele vai permanecer no mesmo dia. Então ele chegou na cidade de Manaus 23 horas do sábado, beleza? Gabaritando, então, a resposta vai ser letra B, gabarito da questão, 23 horas do sábado.
Beleza, pessoal? Espero que tenha entendido. Agora a gente já vai para outra questão, beleza? Para a gente continuar nesse exercício de fixação aí de fuso horário. Bora para outra questão aí. Pessoal, continuando a nossa resolução aqui, a gente vai para o exercício 2 agora, beleza? Vamos lá então. Deixa eu pegar minha canetinha aqui para a gente começar, beleza? Bora então. Questão 2. Localizadas a oeste de Greenwich, duas cidades A e B encontram-se respectivamente a 105 e 45 graus oeste. Então, a primeira informação que a gente tem é que a cidade A e a cidade B estão no hemisfério oeste. Uma a 105 e outra a 45 graus oeste. Primeira coisa que a gente faz quando a gente tem um exercício desse, pessoal, é organizar as informações. Então, aqui falou que a cidade A está localizada ao que? 105 graus oeste. 105 graus oeste. E a cidade B está localizada a 45 graus oeste. Beleza? Então, a gente já vai organizar as duas informações aqui. Continuando, então, nosso exercício aqui, o que ele vai falar? Numa quarta-feira, um avião saiu de A às 14h30. 14h30. Vamos pegar aqui, 14h30. Beleza. E chegou a B depois de 5 horas de viagem. Outra informação. E ele está perguntando qual foi o horário de chegada em B, né? Então, vamos lá, então. Primeira coisa que a gente observou é que as duas cidades estão no mesmo hemisfério oeste, né? E ele saiu a quarta-feira da cidade A às 14h30. Então, vamos colocar essa outra informação aqui. Saiu da cidade A às 14h30 de quarta-feira. Beleza, outra informação para a gente aí. Pessoal, deixa eu dar um bizu para vocês aqui, um macete, para quando vocês forem resolver alguma questão de fuso e tiver os graus de uma cidade. Primeira coisa que a gente vai ver que quando as duas cidades ou duas localizações estiver no mesmo hemisfério, o que a gente vai fazer com os ângulos? Subtrair os ângulos, beleza? Então, a gente vai pegar aqui 105 menos 45. A gente vai ter 60. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Esse 60, a gente vai dividir ele por 15. Aí, professor, por que dividir ele por 15? Porque 15 é a distância em graus de um fuso em outro. Beleza? Distância em graus de um fuso em outro. Então, quando a gente faz essa divisão por 15, a gente vai ver a diferença de fuso de uma cidade para outra. 60 dividido por 15 é igual a 4. Então, a gente vai ter 4 fusos de diferença de uma cidade, da cidade A, no caso, para a cidade B. O que a gente vai perceber agora? Ele saiu da cidade A, que está a 105 oeste, e em direção à cidade B, que está a 45 oeste. Pessoal, vocês observem aqui que é o seguinte, ele está indo para leste. Ele está indo para leste, porque os graus de oeste estão diminuindo. Então, ele está indo para leste, se aproximando do meridiano de Greenwich. Quando ele ultrapassar o meridiano de Greenwich, aí vai ser leste. Então, a gente percebe que o quê? Ele está indo em direção leste. Quando ele está indo em direção leste, a gente vai fazer o quê? A gente vai o quê? Adiantar nosso relógio. Então, a gente já vai pegar aqui, ó, 14h30, que foi o horário de saída da cidade A, e somar com 4 horas. Beleza? A gente vai ter qual resultado? 14h30 mais 4 horas, a gente vai ter o resultado que? 18h30. Beleza? Só que tem outra informação no exercício. A gente podia ir lá e marcar, né? Ó, tem a resposta dela, olha, como que é a pegadinha da questão. Se a gente não observa as informações, a pessoa ia lá e ia marcar o quê? Resposta A. Está incorreto, porque ele falou que teve uma duração de voo de 5 horas. 5 horas de viagem. Essas 5 horas de viagem a gente vai somar.
Lembra que eu falei, voo a gente sempre soma. Então, ele vai pegar essas 5 horas aqui e também somar com o quê? Somar com as 5 horas de viagem. Que vai ser qual o resultado, pessoal? 18 mais 5, ele chegou na cidade, 18h30, perdão, mais 5, vai dar 23h30 minutos. De qual dia, pessoal? Lembrando que ele não ultrapassou o dia, ele está ainda na quarta-feira. Olha aqui, 14h30 para 23h30. Então, ele ainda está na quarta-feira. Então, o gabarito da questão vai ser o quê? Letra C. 23 horas e 30 minutos de uma quarta-feira, que ele chegou na cidade B. Pessoal, vamos lá então para o exercício 3 da nossa continuação aí da resolução de exercício de fuso horário aí, beleza? Então vamos para o exercício 6. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Vamos lá então. As cidades de Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha e Iguatu estão situadas no fuso 45 graus oeste. Nossa primeira informação aqui. Quando em Crato forem 13 horas, vamos lá, peraí de novo aqui. Forem 13 horas, que horas serão numa cidade localizada no fuso 75 graus a leste de Iguatu? Pessoal, a primeira informação que a gente vai ter que é o seguinte, ele citou aqui 4 cidades. Mas a gente não vai usar 4 cidades aqui, beleza? Então, vamos lá, vamos organizar nossas informações aqui. Ele está falando, então, que Crato está situada a 45 graus oeste. Nossa primeira informação. Ele já colocou outra informação, o seguinte, que quando em Crato forem 13 horas, então vamos colocar aqui, Crato, 13 horas. Beleza? Que horas serão numa cidade localizada no fuso 75 graus a leste de Iguatu? Só relembrando, pessoal, que Iguatu e Crato estão no mesmo grau, 45 graus oeste. Está na mesma localização. Ele só colocou o nome de outra cidade, mas está na mesma localização. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu só dar aquele bizu para vocês. É o seguinte, quando a gente vê que as duas cidades estão em hemisférios diferentes, que a gente vai calcular, o que a gente vai fazer com os ângulos? A gente vai o quê? Somar os ângulos. Hemisférios diferentes, a gente soma os ângulos. Hemisférios iguais, a gente subtrai. Então, a gente vai pegar 45 mais 75 e vai fazer a soma. 75 mais 45, a gente vai ter o quê? 120. 120 a gente vai dividir por 15. Mas por que dividir por 15, professor? Lembra que eu falei? 15 é a distância em graus de um fuso a outro. Então, a gente fazendo essa divisão por 15, a gente vai ver a diferença de fusos de uma cidade para outra. 120 dividido por 15, a gente vai ter 8. Então, 8 vai ser a diferença de uma cidade para outra cidade. Aqui ele está falando Crato e uma cidade localizada a 75 graus a leste de Iguatu, que está na mesma localização do que Crato. Beleza? Então, ele vai ter 8 fusos de diferença. Correto? Então, agora a gente vai perceber o quê? Que ele está indo de oeste para leste. De oeste para leste, a gente faz o que com as horas? Adianta. Então, a gente vai adiantar as horas. De oeste para leste, adianta. Se aqui era 13 horas. 13 horas. Que horas vai ser quando ele chegar lá nessa cidade que está 75 graus a leste de Iguatu? A gente vai somar essas 8 horas, que é a diferença de fuso, com as 13 horas. A gente fazendo essa soma de 13 horas mais 8 horas, a gente vai ter o resultado de quê? 21 horas. Beleza? Então, a gente já chegou no primeiro resultado aqui, ó, 21 horas. Vamos ver se é isso que o exercício está perguntando? Quando em Crato forem 13 horas,
Que horas serão numa cidade localizada no fuso 75 graus leste de Iguatu? Exato, 21 horas serão lá. Gabarito da questão, letra B. Beleza, pessoal? Então, finalizando aqui essa gama de exercícios que a gente fez aí, 3 exercícios, beleza?